Estamos tendo um seminário de oração. Amém. E o nosso tópico é: eu disse fundamentos de oração, mas prefiro chamar de oportunidades de oração. Sim, então, oportunidades de oração. Oportunidades de oração. Então, em primeiro lugar, a oração é uma oportunidade de mudar as coisas. Tudo bem, a oração é uma oportunidade de mudar as coisas. E Paulo disse: eu sei que isso resultará em salvação para vocês por meio das orações de vocês. Amém. Número 2, oração à comunhão. É uma oportunidade de companheirismo. A oração é uma verdadeira oportunidade de ter comunhão e profunda com Deus. Amém. Agora, quando você conversa com alguém, você está tendo uma comunhão verdadeira e significativa com essa pessoa. Quando você fala com a pessoa e a pessoa fala com você, vocês estão tendo comunhão. Você está comigo? Então, em Lucas capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que, enquanto Jesus orava em certo lugar, quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Veja, eles viram Jesus tendo comunhão com o próprio Deus e ficaram maravilhados. Ah, o homem é seu amigo. Mesmo assim, eu vi você indo, conversando. Você ficou falando com ele por mais de 3 horas. O que você diria sobre conversar com alguém e conversar com essa pessoa por 3 horas? O homem é seu amigo. Ah, você é muito próximo dele. Como? Como você se tornou tão próximo dele? Você vê? Porque essa é a principal revelação e a indicação mais clara de que você está muito, verdadeiramente próximo da pessoa. O fato de você não ser próximo de alguém é revelado no fato de você não conseguir ter comunhão com essa pessoa. Ele não pode falar. Se a pessoa estiver lá, ninguém consegue falar. É um, é um. É resultado de elas não estarem próximas, seja mentalmente, espiritualmente, emocionalmente ou de qualquer outra forma, elas estão distantes. Então os discípulos de Jesus viram Jesus e foi assim. Eles nunca pediram a Jesus: ensina-nos a ofertar. Ensina-nos a ler a Bíblia. Ensina-nos a fazer qualquer outra coisa, menos ensinar a falar realmente com essa pessoa chamada Deus. Você está me entendendo? Então, orar realmente faz você se aproximar. Assim é uma oportunidade. É uma oportunidade muito grande de estar perto de Deus. ILP um break time igual em 0.5 SIGT. Amém. Então, oração é conversar com alguém que é Deus. Nisso revela que você conhece essa pessoa e que está próximo dela. Então, quando alguém é um missionário, quando alguém está próximo de alguém, quando alguém está próximo de alguém, você entende. A pessoa fala: se eu consigo fazer você falar com Deus por 3 horas, você deve estar muito, muito próximo de Deus. O que você acha?
E se eu conseguir fazer você falar com Deus por um dia, por 2 dias, por 3 dias, 4 dias? Então, quando você vê alguém que é missionário e o vê com frequência, só de mencionar um pastor, você o vê falando com as pessoas. Ninguém o segue, ninguém o escuta, ninguém dá atenção a ele. Entendeu? O que isso significa? Significa que ele veio em seu próprio nome. E se o nome dele é Francisco, em nome de Francisco, eu falo com você em meu próprio nome. O nome dele é Francisco. Em meu próprio nome eu vim até vocês. Ninguém vai realmente ouvir você. Eu vou te contar. Antes de conhecer a Deus a ponto de conhecê-lo. Oh, ninguém me quis, ninguém me escolheu, ninguém gostou de mim. E eu acredito que até hoje, a única razão pela qual as pessoas olham 2 vezes na minha direção, incluindo todas as pessoas que trabalham para mim, é por causa de Deus. Se Deus não estivesse comigo, todos iriam me deixar. Se Deus não estivesse comigo, todos me deixariam, porque antes de ter Deus, ninguém ligava para mim. Quando eu tive Deus, aí todo mundo começou a ser legal comigo. Isso só pode ser por causa de Deus. Sim. Então eu sei que, por mim mesmo, ninguém realmente se interessa por mim. É verdade. Quando eu estava na sala de aula da escola, ninguém me escolhia. Talvez todos vocês já tenham sido escolhidos antes. Então, quando eu falo esse tipo de coisa, vocês acham engraçado. Você era monitor. Você era monitor? Sim. Então, esse exemplo não significa muito para você? Quem nunca foi monitor não se identifica. Eu nunca fui escolhido. Você foi escolhido. Você veio até Fiji. Você está tocando instrumentos. Eu costumava fazer parte de um grupo. E um dia o grupo ia para a Nigéria. Sim, eles iam para a Nigéria para fazer uma gravação musical. Nós vamos cantar. O nome do álbum era Tome Sua Cruz. Sim, mas eu era. Eu não fui escolhido. Eu não fui escolhido para ir. Não, ninguém me escolheu. Ninguém tem me escolhido. Até que Deus entrou na minha vida. Amém. Então, por causa disso, eu quero me aproximar mais de Deus. Porque eu percebi que ninguém realmente gosta de mim. A pessoa que eles realmente gostam é de Deus. Então, se eu puder ficar mais perto de Deus, entendeu? Aí eu vou me esconder atrás dele. Assim as pessoas vão ver o Senhor. Entendeu? Elas veem o Senhor. Elas não me veem. Veem o Senhor. Então, meninas que ninguém pediu em casamento, que ninguém quer. Tem alguém aqui, ninguém te escolheu. Alguém que ninguém escolheu você. Vou te contar o segredo para ser escolhida. Vai e se esconda em Deus e você vai se surpreender. As pessoas vão achar que estão casando com você, mas é por causa desse Deus que elas sentiram o cheiro. E aí elas vieram até você. Ah, sim. Um dia havia um homem. Tio James me contou essa história. Ele disse que tinha um cara que tinha muitas namoradas na universidade. Ele tinha tantas namoradas. E um dia alguém perguntou para ele: qual dessas garotas você vai casar? E ele disse: ah, eu não vou casar com nenhuma dessas. Sim, eu vou casar com uma garota da União Bíblica.
Tenho certeza que é uma VE, eu não sei. Ele não disse virgem, mas disse da união bíblica. Mas todas as outras garotas eu não quero. Eu não gosto de nenhuma delas. Eu quero uma das garotas que conhece a Deus. Amém. Então se esconda no Senhor. Vocês que se sentem rejeitados, sabem o que significa ser rejeitado? Que rejeitado significa que você está do lado de fora olhando para dentro. É isso que significa se sentir rejeitado. Quantos já se sentiram assim antes? Levante a mão se você já se sentiu assim na escola, na vida. Ah, sim, você sente que está fora. Tem um grupo, eles pertencem. Você não pertence. Ou todos os caras são bonitos, ou são machões, ou são caras incríveis, ou têm namoradas, ou tem isso, ou dinheiro, ou aquilo. E parece que você não se encaixa. Você não é poderoso. Você já sentiu isso antes? Ah, sim. Ou você é uma garota. Um monte de meninos vai atrás de todas as outras meninas, mas ninguém parece vir até você. Ninguém diz, amor, eu te amo, amor, eu preciso de você, amor, eu te quero. A gente tem uma música assim, não é? Que música é essa? Seja legal. Sim, isso mesmo. Ninguém diz isso para você. Mas eu te prometo, fazer com que Deus esteja perto de você, eu não conheço outro jeito. E o que eu estou pregando agora, estou pregando o bom senso. Se você fala muito comigo, tipo, se você é uma garota e diz que não tem nada a ver com aquele menino, mas está sempre conversando com ele, isso é mentira. Eu disse que é mentira. A pessoa com quem você está conversando, você tem algo com ela, você gosta dela, ela gosta de você. Então, a oração é algo que, quando os discípulos viram, foi a única coisa que eles pediram para ele ensinar. Ensina a gente como. A gente viu você. Você estava conversando com ele por um tempão. Conta pra gente. Olha, a sua capacidade de orar é a sua maior habilidade. Metade do trabalho de Deus é orar. É uma das maiores habilidades. E vou te dizer que, pessoalmente, minha vida de oração e meu relacionamento de oração não é algo que eu falo, porque é pessoal. Eu não vou te contar. Você não vai me ouvir dizer, eu oro tantas horas, ou eu vou para tal lugar, eu faço isso, eu faço. Não, não, eu não vou dizer. Eu não falo sobre isso. É privado. É privado. Quando as pessoas me viram orar, ficaram surpresos. Minha própria igreja e pastores também se surpreenderam. Porque não vou falar da minha oração a qualquer hora. Sim. Mas senti a necessidade de liderar a igreja e ajudar as pessoas da igreja a orar. Mas orar significa que você está em comunhão. Significa que você está próximo da pessoa. Significa que a pessoa está próxima de você. E você também está próximo dela. E você vai obter resultados. Eu vi um missionário uma vez, ele tinha uma igreja pequena. Poucas pessoas o seguiam. Você não representa Deus, mas a si mesmo. Em nome de Francisco, prego. Ou em nome de Tomás, eu prego para você. Ou em nome de Jack Toronto, eu prego para você. Mas precisamos de alguém que venha de Deus, alguém que seja amigo de Deus. Sim, tem pessoas que sabem onde estou. Tem pessoas que sabem o que faço. Dessas pessoas sou próximo. Eu preciso falar com elas com frequência, mas tem gente que não faz ideia de onde eu estou. Elas não sabem o que eu estou fazendo. É as pessoas com quem você conversa. Então,
A oração é a sua oportunidade de se aproximar pessoalmente de Deus e de ter um relacionamento direto com o Deus Todo-Poderoso. Essa é a sua grande chance. Por isso que eu disse que quero mudar o nome para oportunidades de oração. Que a oração é uma oportunidade para muitas coisas. E uma dessas coisas é que é uma oportunidade para você se aproximar de Deus. Não desperdice suas oportunidades. Um dia você vai vê-lo face a face. Mas agora é uma oportunidade para você orar e se aproximar de Deus. Um dia eu estava viajando para algum lugar e vi o irmão com quem eu não era próximo. Mas, sabe, eu tenho o desejo de aproximar todas as pessoas que estão no meu rebanho, porque eu sei que essa é a maior oportunidade de estar perto. Então eu decidi viajar e resolvi levar este meu camarada comigo. Que grande oportunidade realmente. Agora, eu tinha um carro, mas o carro era grande, então tinha 3 fileiras de assentos. 3 fileiras, alguns na frente, outros no meio e outros atrás. E normalmente eu sento no meio, mas naquele dia eu estava no meio. Então coloquei esse camarada com outros atrás de mim, alguns na frente e outros no meio. E nós estávamos viajando de onde íamos para onde íamos, de onde estávamos para onde iríamos. 12 a 14 horas, 15 horas dirigindo. Sim, ó sim, o dia todo além disso. Enquanto estávamos dirigindo, esse irmão que eu coloquei para sentar atrás, infelizmente, estava sentado bem atrás do meu pescoço. Ele não disse uma palavra. Era a oportunidade dele, mas ele não quis falar. Então eu faria qualquer pergunta. Foi uma oportunidade de vamos conversar. Fale sobre ideias. Tantas coisas que nos vêm à mente. Há tantas coisas que podemos discutir. Como Deus disse, faça-se a luz. Primeiro dia. Quarto dia, e haja luz no firmamento. E qual era esse também? Sim, podemos discutir isso. Como Deus poderia criar o sol no quarto dia se a terra já existia no primeiro dia? Porque a terra gira em torno do sol. Como isso é possível, não é algo que podemos discutir? Mas esse cara, ele não disse absolutamente uma única palavra durante todas as 12 horas. Toda oportunidade que ele tinha, toda pergunta que eu fazia. Aí chegou um momento em que eu não aguentei o silêncio dele. Todo mundo diga, eu não aguento o silêncio. Diga de novo, eu não aguentava o silêncio. Então eu decidi fazer perguntas diretas para ele. Sim, eu decidi fazer perguntas diretas para ele. Aí, irmão fulano, o que você acha? Ele respondia curto. Quando finalmente chegamos ao nosso destino e eu desci do carro, eu não xinguei, mas prometi a mim mesma que nunca mais viajaria com essa pessoa porque dei a ele a oportunidade e ele simplesmente não quis falar. Esse é um cara que consegue conquistar garotas, impressionante. Esse é um cara que consegue conversar com garotas, conquistar uma atrás da outra, namorada atrás de namorada.
E você vê a pessoa quieta, calada, igual a bunda molhada de Balaque. Sim. O que eu estou tentando realmente te dizer é que, quando você acorda de manhã, é sempre uma nova e grande oportunidade de se aproximar ainda mais verdadeiramente de Deus. É uma oportunidade. Todo mundo que te vê conversando com ele vai deixar você se aproximar de Deus. Sabe, um dia eu fui ficar numa casa e essa casa tinha uma outra casa muito ao lado. Agora, essa outra casa tinha um terraço muito grande. Tinha um terraço. O homem que morava naquela casa, toda noite, toda manhã ainda estava escuro. Por volta das 4 da manhã, de onde eu estava, eu conseguia ouvi-lo e vê-lo. Eu não sei se ele sabia que eu conseguia ouvi-lo. E eu conseguia vê-lo orando para Deus. Olha, eu comecei a gostar dele. Não sei quem ele era. Mas comecei a gostar dele quando vi, não importava o dia, o jeito que ele se levantava para falar com Deus. E eu via ele andando de um lado para o outro sozinho à noite. Ele orava para Deus todo santo dia. Eu me apaixonei. Eu não sei o nome. Olha, você vai gostar da pessoa que vem falar com você desse jeito. Sim, você vai gostar da pessoa. Então, irmãos e irmãs, estou dizendo para vocês, a oração é uma oportunidade, é o bom senso de conversar e se tornar amigo de Deus. Não tem uma música que a gente canta assim, dizendo que eu sou amigo de Deus? Quando ouço as pessoas dizendo isso, eu penso, eu não consigo cantar essa música. Por que será que você é mesmo amigo de Deus? Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. Será que é uma oração para você ser amigo? Ou é uma confissão ou é um fato? Transforme isso em uma oração sincera e verdadeira para que você seja amigo de Deus. E é uma oportunidade de conversar com Ele e se tornar amigo dele. Suponha que agora aconteça alguma coisa neste salão. Todos nós temos que sair. Ao sairmos, eu vou por esse caminho com você. E tem um carrinho aqui. E o carrinho está nos levando 1 quilômetro na velocidade máxima. Quando chegamos ao nosso destino, temos que sair e nos esconder debaixo de um chapéu por 2 horas. Ok. E quem são eles? Somos apenas 4 nessa mochila. Eu. Você. Qual é o seu nome? Vini, Grace, Glória. Please de mim. Então somos só nós 4 e vamos ficar lá por 2 horas enquanto estivermos. Diga para não sair daqui. É perigoso. Só nós 4. É uma oportunidade. Para aqui. Para fazer o que? Irmandade. Para chegar perto. Para chegar perto. E ela não quer falar. Ok, você e eu vamos com ela. E você, tudo bem? Olha aqui, falar, para conversar, para conversar. 2 horas vamos ficar juntos. Suponha que você simplesmente pede seu telefone e comece a verificar. Você também tem Facebook aqui? Você começa a verificar o Facebook e o Instagram, o TikTok, o Twitter e começa a verificar tudo isso. E eu estou ali. Eu te faço uma pergunta. Olá, qual o seu nome? Vini, como vai você? Estou bem, Vini. Então o que você está fazendo? Nada. Vini, é bom estar com você. Sim, obrigado, Vini. Você está gostando do acampamento? Sim. Aleluia, Vini. Amém. Minhas palavras estão terminadas. Terminar.
ela está me matando suavemente, eu não consigo fluir. Não consigo fluir, mas quero fluir. Então eu digo glória. Glória. Glória está conosco naquele coração ou é a outra que eu troco para Grace? Graça. Graça. Eu apoio. Sim. Eu disse graças. Como você está? Mulher. Grace, o que você tem a dizer? Nada. Grace, você está surpresa de me ver no acampamento? Não. Quando eu vim no ano passado, você ficou surpreso este ano. Você me viu em Singapura? Não. Você está feliz? Sim. Você está feliz? Sim. Você quer que continuemos? Sim. Aleluia. Ok. Ele e eu estamos com você por 2 horas. É melhor eu começar a procurar meu telefone porque esses seres humanos não querem falar comigo. E então, quem é a próxima pessoa? Nancy? Nome-se MMM e eu digo, avó, como você está? Ela diz, estou ótima, estou ótima. Então eu disse, Nova York. Então eu nem tenho chance. Então ela diz, como você me chama? Bispo. Profeta. Bispo. Então, bispo. Então eu vi que você estava em Singapura na semana passada. Eu disse, sim, e agora estou respondendo perguntas. Sim. Você achou que eu estava em Singapura? Sim. Sério. Posso ir com você da próxima vez? Ah, sim. Tempo, sim. Sim. Não perguntei do acampamento. Ela quis ir comigo. E aí? Aí eu digo, a vovó disse, sim, profeta. Mas quero perguntar, quando a fez ficar dizendo que a levaria, era de verdade ou brincava? Quer dizer, ela fez uma pergunta. Agora eu começo a falar. Aí fica tipo, bem, eu disse. Uma das coisas que aprendi sobre essas coisas nesses encontros é que você vê como uma brincadeira, como exemplos, mas antes que perceba, tá algo real porque é profética. Profeta, posso te perguntar? Então, como é estar em Gana? Eu disse. Ver? Vamos sentar aqui e conversar com esses caras. Sente-se. Sim. Então ela perguntou: como é estar em Gama e vir até aqui? Ela pergunta: então, como você quer vir para Gana? Ela disse: claro que gostaria de ir para Gana, mas eu não. Eu não tenho, sabe, muito dinheiro. Eu não. Bispo ora pode ajudar com passaporte. Obtenha um passaporte. Tudo bem. Então, ok. Sim. Perguntar. Quantos anos tem? 17. Uau. Então você tem um amado ou algo parecido? Veja, estamos indo mais fundo. Estamos indo mais fundo. E então ela está se tornando minha amiga. Não os outros. Outros diziam sim, não, olá. Respostas curtas, curtas. Então eu estava perguntando sobre o amado deles. Ok, de qualquer forma, antes de me dizer se você tem um Barry em Fiji, certo? Em Fiji, com que idade as pessoas têm filhos? Veja, deveria. Tornando-se minha amiga. É a sua chance de falar. Quando eu terminar de ser babá aqui, Nani Nova York disse que vai se tornar minha amiga porque ela tem conversado comigo. Mas os outros, eu nem lembro mais o nome deles agora.
Eu nem lembro o nome deles. Se amanhã vier até você e disser, o profeta me disse uma coisa, isso vai acontecer um dia. Uau! Então ele me deu seu número. Uau! Quando ela fala na igreja, ela fala com autoridade. Ela é uma representante de alguém com quem ela conversa, alguém que ela conhece. Então um dia o bispo a virá e ela lhe dirá, você sabe, o profeta disse isso. E ele disse, o quê? Mas ele não lhe contou, mas ele me contou. Ei, então agora a importância está mudando dele para aquele que fala ou ora. Então você vê, o foco no ministério muda para aquele que ora. Aquele que não reza, o foco se afasta da pessoa. Não importa a situação, te chamam de bispo. Eles te chamam assim, perdido. Sim. Então é muito importante que você aprenda a falar. Então, porque as 3 garotas que chamei vieram, eu ia com você até o coração. Vamos, Vini. Ah, você deveria ter respondido. Qual era seu nome? Graça. Então você, quando eu te pergunto, você não deveria ter ido por jeito. Tia. Isso faz vocês se fecharem. Faz vocês se fecharem. Sabe quando você encontra um predador? Venha. Fique à vontade. Venha, venha, venha agora. Por aqui. Você sabe de uma coisa? Eu vou te contar. Quando você conhece um homem que quer apenas dormir com você, você acha que ele vem até você e diz: vou dormir com você, venha às 9. Você acha que faz isso? Não. Ele vem e diz: oi, querida, como você está? Vós, então, antes que algo poderoso aconteça, sempre a conversa. Então, se você não consegue falar com Deus, você pode estabelecer uma conexão com Deus. E estar conectado com Deus é muito importante. A oração é uma oportunidade de se conectar com o Senhor. A oração é uma oportunidade de quê? De se conectar com o Senhor. Ok, Pai, qualquer profecia negativa, nós a cancelamos em nome de Jesus. Nós cancelamos em nome e nós os abençoamos. Senhor, que elas sejam boas meninas em nome de Jesus. Amém. Tudo certo? Assum. Então, a oração é uma oportunidade muito boa de comunhão. Amém. E vai ser uma bênção para você. Aleluia. Você está animado com isso? Sim. Agora, nunca perca a sua oportunidade. Nunca perca a sua preciosa e valiosa oportunidade. Abra comigo agora, por favor, em Colossenses, capítulo 2, e vamos ler cuidadosamente a partir do versículo 16 com atenção. Portanto, não deixem que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, nem com relação a alguma festividade religiosa, à lua nova ou ao dia de sábado. Eles são uma sombra das coisas que estão por vir. Bíblia Americana. Novo Americano. Novo Americano. Isso é Novo Americano. A NIV também pode funcionar. Número 18.
Não deixe que ninguém que se deleite em falsa humildade e adoração a anjos o desqualifique. Essa pessoa também entra em muitos detalhes sobre o que viu. Eles se enchem de ideias vãs por uma mente não espiritual. Agora, este é um versículo que traz uma frase muito importante para nossas vidas espirituais. Quantos querem saber qual é essa frase para nossas vidas espirituais? Sim. Essa frase é: cobrar o venho do rei. JS, eu quero ver o que o rei J diz. Beleza. SH, mude de volta para o americano. Não deixe que ninguém que se deleite com a frase "eu quero que você saiba" e seja falsa humildade. O que é falsa humildade? A falsa humildade é um espetáculo. Veja, humildade é solidão. Humilde significa baixo. Humilde significa modesto. Humilde. Então, há algumas pessoas que são especialistas em símbolos de humildade. O que é um símbolo de humildade? Em primeiro lugar, existem comportamentos humanos que indicam que alguém é inferior. Quem são esses? Uma delas é o silêncio. Quando eles vêm, eles silenciam. Dizem que uma criança deve ser vista, mas não deve ser ouvido. Eles têm esses provérbios. Mas não deve ser ouvido. Sim. Então eles têm o que chamamos de sorriso tímido. Isso é, tudo faz parte. Há uma solidão. Este é um sorriso tímido e lento. Mas veja, isso não é humildade de verdade. Você ficará surpreso com as coisas que uma pessoa assim pode dizer, apesar daquele sorriso tímido, quando a vê se curvando, fazendo caretas. E então falando suavemente. Sim, por favor. Ok. Obrigado. Certo? Por favor. De nada. Obrigado. Curvando-se. E silêncio. Tudo isso é falsa humildade. Nenhum de Jesus não sorriu timidamente. Ele não se curvou. Ele não falou suavemente. Ele não falou baixo. Ele não tinha todas essas coisas. É tudo falso. AB. Eu vi um cara, sabe, o sujeito. O sujeito que estava sentado atrás de mim. Ele disse: "De onde eu venho, você não fala com seu pai." Eu disse: "Nossa, você está sendo desrespeitoso. Você não fala com ele. Você simplesmente se relaciona com ele. Dinheiro, ajuda e volta. Mas não há conversa ou relacionamento. Mas você pode ter namoradas e dormir com 1000 garotas." Sum. Então, quando perguntei para essa moça, ela riu sem graça. Ela não quis responder. Tudo que ela conseguia fazer era pedir por uma resposta. Ela deveria só ter me respondido. Mas ela... O que é isso? É humildade falsa. Estou sozinho. A Bíblia diz que existe algo chamado falsa humildade. Como humildade. Humildade significa baixo, modesto. Bíblia diz em humildade de espírito. Humildade é mansidão, baixeza. Todas essas coisas não significam que a pessoa seja humilde. Isso significa que você pode se casar com alguém que fala e ter um casamento terrível. E uma pessoa que fala baixo na igreja. Sim, nós temos. Obrigado. É uma bênção servir. Muito obrigado. Com gírias suaves e obrigado, pastor. Muito obrigado.
Ok, você entende? Vocês têm essas coisas em si? Pensei você não tivesse coisas você. A bula está tão aqui que até. Isso até te preocupa porque você se pergunta se isso é real. Essas pessoas são felizes o tempo todo? Eles devem. Não há nada como o divórcio em Fiji, porque toda mulher é tão linda, agradável e sorridente o tempo todo. É verdade que não há divórcio aqui, não é? Oh, com flores. Tão legal. Qual é? Qual é? Boé. Você nunca saberá. Limitada. Sabe, tem gente que sempre sorri quando fala. Não que eles estejam muito felizes, apenas sorrindo. É uma apresentação padrão. E há algumas pessoas que sorriem. Posso te mostrar alguém que sempre sorri. Isso não significa que ele está feliz. Posso citar várias pessoas. Nunca interprete mal o sorriso. O sorriso da pessoa é a apresentação natural, não é um reflexo do nível de felicidade da pessoa. Ah, sim. Então, a falsa humildade te desconecta de Deus, porque Deus não se impressiona com falsa humildade. As pessoas podem se impressionar com isso. Deus não se impressiona com isso. Agora repare no próximo versículo. Incrível. Ele, a pessoa com falsa humildade. Ele diz que perdeu a conexão com a cabeça. Ele perdeu a conexão com a cabeça. Porque a falsa humildade separa relacionamentos e separa as pessoas. Eu me afasto de pessoas que me tratam com falsa humildade. Eu me desconecto. Tudo é fachada, sem nada real. Vamos falar sério. Charlie, o que é isso? Pare com isso. Quero dizer o que você. Olá, Bibi. Muito obrigado. O que é aquilo? O que você está dizendo? O que você está fazendo? Seja real. Relacione-se normalmente. Onde você aprende todas essas coisas? De falsa humildade. E você vê, ele perdeu a conexão da cabeça, de que em todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos press. Se você perde a conexão com a cabeça, você está morto. Lembro de uma vez em que havia um irmão que se envolveu em um acidente. E me chamaram. Então fui ao necrotério e vi o corpo dele. Se existiu alguém que parecia estar dormindo, era aquele irmão. Não havia corte. Não havia corte nele. Você sabe por que ele estava morto e não era onde o impacto aconteceu? Não. E ele estava com um cinto de segurança. Não havia nenhum arranhão. Mas o que aconteceu foi que a cabeça dele foi assim. Lesão por chicote. Então, internamente, sem a pele se romper, o corpo perdeu a conexão com a cabeça. Você entende o que estou dizendo? Você não entende. Acho que vou pregar para você em chinês. Eu digo isso, você vê seu só. Sua cabeça conectada pelos ossos desta vértebra e, por dentro, a medula espinhal. Quando a cabeça se moveu rápido,
Pousando em um avião, não deixam dormir. Se houver um acidente dormindo, pode acontecer. Sua cabeça vai para frente livremente e volta. Então é por isso que você não é que não seja perigoso. É perigoso dormir. Sim, até mesmo no carro. Então, quando o acidente aconteceu, a cabeça dele foi assim. Então, por dentro, a medula se desconectou, mas a pele por fora, tudo estava intacto. Então a cabeça perdeu a conexão com o corpo e o corpo morreu. Porque as instruções que fazem seu coração bater, bombear, vêm da cabeça. As instruções para sua respiração vêm da cabeça através dos nervos. As instruções para sua medula espinhal mover suas pernas vêm daqui. Tudo vem da cabeça. É por isso que, quando alguém tem um derrame, digamos, sangramento na cabeça, aí você vê que metade do corpo não funciona mais. São instruções que vêm da cabeça. Então, uma vez que você perde a conexão com a cabeça, o corpo morre. Por isso, a oração é uma verdadeira oportunidade de ganhar uma conexão profunda com a cabeça, assim para continuar vivo e ainda mais. Olha só. E para permanecer conectado à cabeça da igreja. Também é importante quando você perde a conexão com a cabeça. Veja, você nunca saberá até conhecer o efeito do corpo, quando o corpo está desconectado da cabeça. Você vê quando uma cobra te morde, uma cobra como uma mamba negra ou uma naja. Temos diferentes tipos de cobras. Você tem cobras aqui? Não há cobras em Fiji. Cobras venenosas são apenas brinquedos. Elas são apenas cobras de crianças, ok? Mas quando você tem uma cobra séria, como uma mamba negra ou uma naja, você sabe como elas agem? Quando o veneno entra em você, ele impede que as mensagens venham da cabeça. Sim, ele bloqueia todas as mensagens que vêm da cabeça. E os nervos param de funcionar. Não há mais mensagens vindas da cabeça. Acabou. Um homem da Inglaterra foi para a Zâmbia aprender a ser guarda florestal para levar pessoas em passeios. E ele estava na sala de aula quando uma mamba negra entrou na sala. E quando a mamba negra entrou, eles a expulsaram para que fosse embora, mas não para matá-la, porque eles não acreditavam em matar. Mas quando a mamba negra estava indo embora, ela se virou e fez algo pequeno. Então, todo mundo estava. O que aconteceu então? Ele olhou para sua mão. Você não conseguia nem ver um gato. Então as pessoas disseram, olhem para isso. Disseram, porém, isso não é problema. Então eles continuaram a palestra. Este homem veio da Inglaterra com sua namorada. Sua namorada estava lá. Sim. Quando? Tive aquela foto de quando eles voltaram para a palestra. Eles estavam sentados lá. 20 minutos depois, ele simplesmente caiu da cadeira. Ele estava morto há 20 minutos. Perder a conexão com a cabeça. Então, isso diz aos seus nervos. Não diga à respiração para respirar. Não diga ao coração para bater. Tudo parou e a pessoa morreu. 20 minutos. Mamba negra. Não havia nenhum gato. Veja como minha mão. Você pode ver um gato, mas não houve corte. Portanto, sua conexão com a cabeça é fundamental. É por isso que Satanás quer nos separar e dividir. É por isso que Satanás está muito decepcionado que eu tenha voltado para Fiji novamente. Sim. Está muito.
muito decepcionado que eu tenha voltado. Ele está surpreso que eu tenha vindo aqui de novo. Sim. E o que está fazendo é estabelecer a conexão com a cabeça. Não há nada que possa substituir essa conexão com a cabeça, não importa o que você diga. Isso está na Bíblia. Ele perdeu a conexão com aquele de quem todo o corpo é sustentado e mantido unido por ligamentos e sinais, e cresce à medida que Deus faz crescer. Quando fui ao necrotério, fiquei ao lado do corpo desse jovem. Ele não era um homem velho, nem nada disso. E eu fiquei me perguntando como ele morreu. Foi por causa da cabeça. Quando fizeram a autópsia, viram que algo dentro quebrou a conexão por dentro. Sim, certifique-se de nunca se desconectar. Veja, é isso que a oração faz. A oração estabelece outra conexão entre você e Jesus, você e o Pai, você e a cabeça, de onde vem o poder para todos nós crescermos. É por isso que um seminário de oração é uma das últimas coisas que Satanás gostaria de permitir. Seminário de oração. Eu só estou pregando sobre oração. Sim, eu só estou pregando sobre oração. Sim, sim, para nos manter conectados em comunhão. E você vê que estamos conectados. Cadê meu amigo? Não é? Nama diz, Nani diz, é isso também. Não é assim? Você não é com quem eu estava conversando? Sim, agora eu tenho uma conexão com ela. Tenho uma conexão com ela. Sim. E você ficará surpreso com o que essa conexão pode estabelecer, o que eles podem fazer. Então, quando você vê um pastor, você vê que as coisas não estão funcionando. Jeff, você está comigo? Você vê um pastor dizer que as coisas não estão funcionando. Você vê a conexão entre você e a cabeça, que é com Jesus. Fé intático é profundo, está ficando mais forte através de suas orações. É disso que estou falando. É disso que estou falando. Você pode extrapolar para falar sobre o cabeça da igreja, o líder na igreja, aquele que, uma vez que você se desconecta dos cabeças, de qualquer tipo de cabeça, você perde a capacidade de viver e de crescer. Você precisa manter sua conexão com o cabeça e você mantém essa conexão com o cabeça orando e orando e orando e orando. Posso ouvir um amém de alguém?